Um bom dirigente, um dirigente que é bem-sucedido, é aquele que já entendeu que ele está a serviço de muitos outros. Neste momento que o dirigente, o líder, a pessoa que está na direção, quando ela entende que ela está servindo às necessidades dos outros, então ela consegue ter os seus aliados, os seus colaboradores. Nós estamos na página 88 do livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão. É bom ressaltar que Bert Helling também entende que uma família é uma empresa. Portanto, toda família também precisa de um dirigente, aquele que dá a direção, aquele que traz uma clareza de como que as coisas estão funcionando, em prol da necessidade de todos aqueles que pertencem à família. O bom dirigente é aquele que consegue enxergar a todos. Então, vamos nos preparar para dar continuidade à leitura. Neste capítulo que estamos, Bert Helling, ele está dando um curso na Áustria, também no ano de 2008. Como nós vimos no capítulo passado, ele estava no início do ano de 2008 em Curitiba, aqui no Brasil. Nós vimos uma primeira parte deste grupo, né, que ele estava conduzindo na Áustria. E agora nós vamos para a segunda parte. Bert Helling vai falar com este grupo sobre o sucesso nas empresas e na profissão. E nós vamos nos preparar agora para nos reunirmos com este grupo. Entrar para dentro do livro nos permite transformar algo dentro de nós, viver a história, estar dentro deste contexto. Então, o convite é que você possa estar aqui agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Imagina que você está num grupo com 70 pessoas. E neste grupo, quem está dirigindo é Bert Helling. E ele vai falar sobre o sucesso na empresa e na profissão, reforçando: uma família também é uma empresa. Então, se por um acaso você esteja aí pensando, não é para mim essa leitura porque eu não tenho empresa. Ou talvez você tenha uma profissão, que isso também já vai te trazer alguma informação, alguma clareza. Ou, com certeza, você vem de uma família, ou você tem uma família, ou você deseja, se reconectar com uma família. Então, a leitura é para você também. Fecha seus olhos, inspira pelo nariz, permita que o ar chegue lá na sua barriga. Solta os seus braços, coloca suas mãos sobre as suas pernas. Inspirando pelo nariz,
Expira, soltando o ar pela boca. Quando o ar sai, imagina que a sua coluna, ela alonga, organizando vértebra sobre vértebra. Abra seu peito. Perceba como que o seu corpo está nesse momento. Como que você pode receber este ensinamento. Então vamos lá. Se você sente de permanecer com os olhos fechados, você fica. Se não, abra seus olhos, esteja aqui comigo. Se precisar fazer alguma pergunta, se você está assistindo gravado, então você manda para mim um direct ou coloca nos comentários. Vamos lá. Bert diz o seguinte: o sucesso se mostra no final de um caminho, não é no começo. Isso significa que devemos nos mover em direção a Ele, no caminho certo, e manter a visão focada nele. E aqui vou abrir um parêntese, porque são ensinamentos que Bert traz de uma riqueza de informação, mas que nós precisamos compreender que isso não é uma virada de chave mental. Isso é quase mágico. Ah, Ronaldo, virei uma chave quando você falou lá, né, no livro do Bert Helling, que nós precisamos nos mover. Na medicina Ayurveda tem um princípio tão importante que é: nós dependemos dos nossos órgãos dos sentidos. Nossos 5 órgãos dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e o nosso tato, nossa pele. E os órgãos dos sentidos, eles correspondem aos órgãos da ação. E Bert está dizendo aqui: o sucesso significa que devemos nos mover em direção, ou seja, para eu me mover, eu preciso dos meus órgãos da ação. Eu preciso do meu corpo para que eu possa me mover. E então ele diz: e manter a visão focada nele. E neste momento, nós trazemos um outro ensinamento que é: a direção é mais importante do que a velocidade. Talvez a sua empresa não está indo na velocidade que você gostaria, e pode ser que alguma coisa na alma da empresa esteja barrando o crescimento por causa da direção que você está conduzindo. Isso pode ser uma proteção. Aqui está o nosso inconsciente. Então nós vamos pegar todo aquele ensinamento de Jung, Freud, que falava de inconsciente. Talvez o que você esteja vendo com os seus olhos não são os seus olhos. Talvez você esteja usando uma lente de outra pessoa. Talvez da sua mãe, talvez a lente do seu pai, a lente da sua tia, a lente de algum ancestral. E que você, ao chegar no mundo, você pegou lá, né, aquela lente, acreditando que você poderia ajudar. E, na verdade, você está usando as lentes de outra pessoa. E o que você está vendo é exatamente aquilo que aquela pessoa estava vendo. Então,
Voltando aqui para a leitura. Se vocês precisarem fazer perguntas, façam aí as suas perguntas. E nós vamos continuar. Quando estamos no caminho certo, o sucesso, inevitavelmente, ele se mostra, ele chega. Se o percorrermos até o final, e aqui tem a pérola que Bert Helling nos dá. Tem muitas pessoas que morrem na praia. Vocês já ouviram essa expressão? Morrer na praia? Por quê? Porque nós temos uma urgência baseado em algo que está no nosso inconsciente. Nós não conseguimos fazer uma análise realista daquilo que está acontecendo e nós acabamos desistindo antes de chegar ao fim. Então Bert diz: o contrário do sucesso é o fracasso. O fracasso torna-se inevitável se não detivermos no caminho certo. E aqui eu volto com a fala da direção. Antes de chegar à sua meta, antes de alcançar aquilo que você deseja, é importante que você tenha clareza da direção que você está. Ainda mais quando esperamos o sucesso sem fazer nada por ele, em vez de começar nosso caminho. O sucesso pressupõe que nos preparemos para ele, que sejamos capazes e que estejamos dispostos para ele mediante um saber e um conhecimento especial. E aqui Bert Helling, ele traz a combinação da ciência, ou seja, aquilo que é necessário saber, juntamente com o fenomenológico, que entra na confiança. Algo maior sabe mais do que a gente. Então ele diz: eu me pergunto porque digo aqui algo tão óbvio. Devemos considerar várias coisas para que o sucesso possa vir. Primeiro, as condições internas. E sobre as condições internas, Bert diz o seguinte: há um sucesso que se mostra abertamente. Podemos vê-lo. E há um sucesso que transcorre em nosso interior. O sucesso exterior pressupõe que, internamente, já chegamos a uma meta com sucesso. Sem ter chegado internamente a determinada meta, o sucesso exterior em nossas empresas, nem em nossa profissão, não aparece. E aqui Bert Helling, ele está usando de um princípio milenar. Os hindus também já traziam esse conceito de que aquilo que você alcança já existe. Porque isso já foi construído dentro de você. É algo dentro, é uma certeza que já existe. Porém, se você não faz o movimento, nada acontece. Não adianta você criar, né, aquele mapa lindo, maravilhoso dentro de você, como os coaches, né? Eles trazem este ensinamento tão bonito. Então você vai lá, faz aquele cartaz
faz, coloca tudo, aí você senta e fica esperando. Não dá, né? Tem algo aí que pode estar te emperrando, que é quando nós morremos na praia. Mesmo quando já tivemos sucesso, depois de um tempo, ele diminui e para. Sabe quando a gente vê assim essas empresas, né, que era toda no auge, né, era aquela top. E com o passar do tempo, você vê que outras passaram à frente. Até perdemos aquilo que já havíamos alcançado e no final ficamos sem sucesso. Se o sucesso não aparece em nossa vida e em nosso trabalho, nós nos detemos internamente, sem que tivéssemos percebido. Então, se a sua empresa, a sua profissão, se ela estava alçando voos e agora ela parou, é porque tem algo dentro de você que está barrando o movimento, sem que você tenha consciência disso. Então, nós nos detemos internamente e passamos a um movimento interno até que nós movimentamos com ele novamente em direção ao sucesso. Então, Bert diz: quase sinto vergonha de falar algo tão óbvio. É possível que alguns balancem a cabeça e se perguntem: o que isso tem a ver com sucesso? Este movimento interno tem tudo a ver com sucesso. Ele nos leva ao sucesso mais importante de nossa vida. O sucesso mais importante de nossa vida foi o movimento em direção à nossa mãe. Foi. E quando nós falamos aqui, eu trago isso para vocês todos os dias. Se você percebe que existe um movimento interrompido em direção à sua mãe, não é sobre a pessoa física, sua mãe. É sobre a relação interna que existe entre vocês e que foi interrompido lá naquela época que você dependia dela 100%. Renivaldo, ainda bem que eu tenho uma relação ótima com a sua mãe, com a minha mãe. Não sei se você tem uma relação ótima com a sua mãe, porque se você é adulto e você ainda precisa da sua mãe, então essa relação não é ótima. É uma relação de dependência, é totalmente diferente. Mas é porque minha mãe é minha melhor amiga. Pronto, então você não tem mãe, porque mãe não é a melhor amiga. Vixe. Então é isso que Bert fala. Sinto muito porque parece que eu estou falando o óbvio. Por quê? Porque amigo é amigo. Que bom, né? É bom quando a gente pode se conectar com falas, né, que nos trazem a realidade. Como dizia as grandes escrituras, é a verdade que nos liberta. E às vezes a gente vive uma mentira, uma fantasia, né? Nós somos crianças fantasiando mundo de adulto e depois não entendemos porque não temos o sucesso que tanto almejamos. Então, continuando, olha o que ele diz. Nosso maior sucesso foi chegar à vida. Você chegou até aqui.
Não há sucesso maior que esse, você ter conseguido nascer. Ter recebido a vida é o maior de todos os nossos sucessos. Sem este, não há outro. Mas nosso movimento em direção à nossa mãe, às vezes, nos foi negado. E nós não conseguimos chegar até ela, na alma dela. Tocar aquela que nós ficamos 9 meses dentro dela. É quase como se nós quiséssemos levar a nossa mãozinha pequena no rostinho da nossa mamãe e falar assim com ela: ai, obrigada. Feche os olhos de vocês agora. Vamos fazer um exercício aqui. Feche os olhos. Alinhe a sua coluna. Coloque os seus pés no chão. Abre o seu peito. Abre na sua tela mental agora a imagem da sua mãe. Não a mãe que você idealiza, não, é só uma pessoa parada, tá? Não fiquem criando fantasias. É uma mãe parada, talvez uma mãe exausta, ela acabou de dar à luz, né? Não tem uma mulher elegante quando ela dá à luz, seja por cesárea, seja por parto normal. Essa mulher está exausta, ela acabou de passar por um parto, talvez ela teve que, talvez tiveram que induzir o parto, talvez ela passou horas sentindo dor. É um ser humano ali. Respira e você imagina que você leva a sua mão até o rosto da sua mamãe. Toca o rosto da sua mamãe para que você possa sentir com mais verdade. Sinta o toque da sua mão na pele do seu próprio rosto, como se o seu próprio rosto fosse o rosto da sua mamãe. E assim, a sua mente, o seu cérebro, registra o toque, o órgão do sentido tato sendo acionado pelo toque da pele, que é o órgão da ação. E ao tocar, você diz: querida mamãe, até que enfim. Como é bom poder tocar você. Obrigado. Obrigada para quem é mulher, né? E obrigado para os homens. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E mais uma vez você diz:
Obrigada, querida mamãe. Deu certo. Então você sorri. Tente agora não entrar nas suas dores, nos seus conflitos, de tudo que vocês viveram a partir dessa primeira relação, desse primeiro toque. Esse primeiro toque é tudo que você precisava nesse momento de chegada. Então você sorri e devagar você retira a sua mão. Leve a sua mão até seu coração. Inspira pelo nariz profundo. Expira pela boca. Quando você puder, você abra seus olhos. Perceba como que você se sente agora. Talvez você fique mais quentinha, quentinho. Talvez você se sente mais preenchido. Registra o que ficou para você dessa experiência. E eu vou continuar a leitura agora. Quando Beth diz: nosso movimento em direção à nossa mãe às vezes nos foi negado. Não podemos chegar até ela. Isso aqui é a imagem que nós temos internamente. E agora, depois deste exercício, fique com essa nova imagem, caso você tenha alcançado a sua mãe de verdade, internamente. Sustenta este alcance que você teve agora. Então Beth faz uma pergunta. Que obstáculo se opõe ao movimento bem-sucedido em direção a ela, nossa mãe? São as imagens internas que temos dela e os sentimentos relacionados a estas imagens. Ou seja, tudo aquilo que foi construído depois dessa primeira chegada cria um obstáculo. Deste primeiro toque fundamental para que você possa agradecer a chegada. Muitas vezes são sentimentos de superioridade, você se sente maior do que a sua mãe, como se tivesse o direito de criticá-la, de julgá-la, de enfiar o dedo na cara dela. Como se tivéssemos o direito de censurá-la, de julgá-la, como se nós é quem fôssemos a mãe dela. Em vez de reconhecer que ela é a mãe e nós, o filho.
o movimento em direção à mãe, esse movimento em direção a ela, que realmente precisa chegar, é a nossa maior conquista quando chegamos ao mundo. Não é hoje. Para com essa ideia de que você tem que ir na casa da pessoa, sua mãe adulta. Porque na verdade é você tentando tocá-la. Ai, mãe, ai, que delícia. Então, se você é adulto, que você ainda tem que ir para a casa da sua mãe, então faz esse exercício. Literalmente, fala, mãe, senta aqui. Deixa eu exigir um pouco mais de você, porque não bastou você me carregar 9 meses na barriga, não bastou você limpar minha bunda, não bastou você colocar comidinha na minha boca, não bastou você puxar minha orelha, não bastou nada disso, eu ainda tenho que tomar você. Então, é uma mãe que nunca descansa. E pior é aquela mãe que não faz o movimento de empurrar, né? A criança fala, não, sai pra lá. Não, gente, pelo amor de Deus, hoje eu não vou fazer almoço, não. A mãe que não consegue fazer isso é a mãe que não consegue voltar a ser mulher. É a mulher que se tornou mãe e ficou assexuada. Então, ela tem necessidade que os filhos fiquem voltando. Ah, mas meu filho não veio me visitar. Ah, mas meu filho não veio ficar comigo. Ah, mas meu filho não vem passar aqui um dia comigo. Ah, porque meu filho não vem aqui me ver. Ah, porque meu filho agora não quer saber de mim. Ah, porque meu filho... Você não tem mais nada para fazer, não, mulher? Filho bem-sucedido é aquele que não te dá trabalho mais. É aquele que esqueceu de te ligar. Porque ele tem tanta coisa mais importante para fazer do que ficar cuidando das suas feridas. Não é o filho que lambe ferida de mãe. É a mãe que lambe a placenta, né? Se é que vocês não sabem completar, né, a metáfora aqui. É a mãe que lambe a placenta. Então, vamos lá. Bert conclui que... Conclui não, ele segue, né? Ele não está concluindo nada, ele só está informando. Então, o movimento em direção à mãe, esse movimento a ela, que realmente chega até o final, é uma conquista. Vai muito para além de nossa boa vontade. Não temos a nosso bel prazer em nossas mãos. É um movimento que de entrega total a ela, tal como ela é, exatamente como é. Apenas uma coisa é importante: ela se tornou nossa mãe. Nada pode existir algo maior ou mais maravilhoso para ela e para nós, que foi o movimento do nascer que deu certo. Nem ela morreu, nem você morreu. Isso significa que soltamos nossas imagens e nossos sentimentos com os quais nos justificamos para rejeitá-la de uma ou de outra maneira. Nós nos soltamos de nossa arrogância, como se fôssemos superiores a ela. E entramos em um movimento de entrega como quando éramos crianças. Como? Como fazer isso? Embaixo, totalmente voltados para ela.
engatinhando até ela, pegando-a pelos pés e esperando até que ela nos pegue no colo e nos dê um cheiro gostoso no cangote. Gente, aqui chega a ser poético, né? Sabe qual que é o problema dessa relação interrompida no início da vida? É que muitas mulheres ficam rastejando, mendigando amor de um parceiro, querendo que ele faça exatamente isso. Exatamente isso. Tem mulheres, talvez não seja o caso de vocês aqui, mas vocês já podem ter ouvido algo nesse sentido, né? Que ficam rastejando, engatinhando, implorando, mendigando, porque não sabem que um amor inicial que esteve interrompido faz com que uma mulher rasteje atrás de uma relação que não tem o que oferecer a ela. E eu gostaria que vocês não tirassem conclusões a partir de uma leitura de um livro. Se isso está fazendo sentido para vocês, busquem psicoterapia para você compreender o que se passa, o que está acontecendo. Porque talvez você até esteja num bom relacionamento. A questão é a sua postura neste relacionamento. Talvez você esteja realmente acabando com a relação justamente por causa da sua postura. Então, Bert, ele traz uma outra pergunta, que a pergunta é: o que teve nossa mãe de tão especial? O que ela fez que foi tão especial? Ela esteve por 9 meses a serviço da vida. Qual vida? A minha, a sua. Todos nós tivemos uma mãe a serviço da vida. Mesmo essa mãe que te abandonou, essa mãe que te beliscou, essa mãe que te rejeitou depois que você nasceu. Mas enquanto você estava dentro da barriga dela, ela esteve a serviço da vida. A sua vida. É isso. Nesse sentido, teve sucesso de uma maneira perfeita. Não existe maior sucesso imaginável que seu sucesso. E aqui eu vou trazer uma informação para vocês dentro de uma leitura mais ampla. Por que será que existe um culto ao Monjauro, fazendo uma leitura terapêutica? Se você usa Monjauro, não me leve a mal. Eu não estou dizendo que você não pode usar. Eu não estou dizendo que faz mal. Não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que se você precisa usar Monjauro, você tenha uma relação difícil com a sua mãe. Só isso. E que além do Monjauro, talvez valesse a pena você olhar para essa relação primária. Porque assim você vai sustentar o resultado que o Monjauro vai te dar. Você não vai ficar dependente dele, né? Porque agora o Monjauro virou praticamente um tráfico. Interessante isso, não? Os vícios, eles revelam a falta que um ser humano tem. Então, se eu preciso de uma caneta, uma injeção para me barrar, para barrar a minha compulsão, é disso que eu estou falando.
é porque em algum nível eu também não tenho meu papai dentro de mim que possa me dar o limite necessário. Ronivaldo, eu tenho sim, tenho pai, tenho mãe, mas talvez eles estejam invertidos na sua vida. Não estou fazendo crítica, eu estou trazendo realidade aqui. Então, se você tem sintomas como problema de sanfona no seu corpo, isso é um sintoma. Se você percebe que você tem um sintoma, que é a compulsão, isso é sintoma. Qual é a mensagem do sintoma? Gente, é sobre isso que eu vou trabalhar no dia 30 de maio, tá? Todas as pessoas que já estão percebendo, Ronivalda, quantos sintomas eu carrego. Mas ó, eu corro de um trabalho que a Ronivalda convida, ó, eu corro légua. Deus me livre, vou deixar para depois, né? Vou deixar para depois. E tá tudo bem. Porque, no fundo, por pior que esteja a nossa vida, ela é segura. Por quê? Porque é o que você conhece. Nós fugimos do novo, porque ele é desconhecido. Então, eu temo ele, embora eu o queira. Mas o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa daquilo que é seguro. Seguro é aquilo que eu já conheço. Por isso que é tão difícil nos tratarmos emocionalmente. O processo de psicoterapia é difícil. Trabalhar num campo de constelação é difícil. Por quê? Porque nós temos dificuldade de ir para algo novo. Porque o novo, o meu organismo não conhece. Logo, ele se torna uma ameaça, mesmo não estando bom. Para concluir o capítulo, olha o que Bert diz. Neste sentido, o que significa, afinal, então, o sucesso? O sucesso significa servir à vida. Ligados à nossa mãe, nós também estamos a serviço da vida. Este movimento básico nos leva ao sucesso e nos permite conservá-lo. O que significa finalmente, então, o sucesso? O sucesso significa mais vida. Mais vida para nós, mais vida para os outros a quem servimos. Mais amor. Bom, vamos ficar com isso hoje. O pessoal que chegou depois, pega a live. Espera, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live gravada. Tá acontecendo alguma coisa que às vezes quando eu fecho a live, o Instagram não tá gravando. Isso aconteceu na sexta, aconteceu ontem. Então, vai ter dias aí, né, até resolver essa questão. Talvez vocês não vão conseguir pegar as lives gravadas e vocês vão precisar estar aqui comigo às 5 horas da manhã, ao vivo. Que delícia estar aqui com vocês. Então, coloca os celulares para despertar e estejam aqui comigo às 5 horas, porque amanhã nós vamos abrir o livro na página 92 e nós já vamos começar com o porquê a meditação funciona. E aqui ele vai conduzir uma meditação linda, 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 que eu vou conduzir aqui com vocês às 5 horas da manhã. Talvez umas 5:10, né? Porque eu faço a abertura e a gente vai começando, nos aquecendo. Então venha para cá amanhã às 5 horas. Beijos. Eu deixo lá nos stories avisado se deu ou não certo
deixar gravado. Até amanhã.